Boa tarde, povo lindo de Deus, sejam bem-vindos a mais um programa Sexta Mais. Hoje aqui no programa Sexta Mais você vai ficar ligado em tudo que aconteceu com a nossa juventude, você vai ouvir uma música top e você vai ser edificado por uma palavra direto do coração de Deus. O tema do nosso programa de hoje é alegria. E aí, você tem sido uma pessoa alegre? Quais são as dificuldades que as pessoas têm enfrentado para desfrutar da alegria? É sobre isso que a gente vai falar hoje e muito mais. Então fica ligadinho aí. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook, curte, compartilha e comenta, que o nosso programa hoje está muito 10. Para começar, eu quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje, começando pela Gabi Miglioli, que é estudante de engenharia. Gabi, muito bom ter você com a gente aqui. Prazer é meu. Bacana. Estamos também com a presença do Leandro que é arquiteto, também da nossa juventude. Leandro, muito bom ter você com a gente aqui, cara. Que agradeço também, obrigado. Bacana, mano. Todo mundo quer ser feliz, é verdade? Todo mundo tem esse anseio de querer ser feliz e tal. E ao mesmo tempo, nós temos visto hoje uma geração de pessoas que não têm conseguido desfrutar da alegria, né? Pra gente começar então, Gabi, você pode dizer pra nós assim, qual que é a diferença entre alegria e felicidade? Bom, pra mim eu acho que a diferença é que felicidade é mais uma emoção, uma resposta a alguma coisa boa que aconteceu, uma expectativa que você tinha e alcançou, então você fica feliz. Já a alegria eu acho que tem outra fonte, né? Que é mais um sentimento profundo que vem de dentro. Você consegue permanecer feliz, permanecer alegre, né? Independente da situação, independente de ter acontecido algo ou não. Então é um sentimento e outro eu acho que é mais uma emoção. Então a felicidade é mais temporária, assim, mais temporário. E a alegria é algo interno, bacana. E você acha, Leandrão, com essa definição da Gabi, você acha que as pessoas têm confundido as duas coisas na prática, assim? Eu acho que tem. Pelo menos até eu sou uma pessoa que eu tinha bastante... não entendia direito a diferença disso. Né? Aí, com o tema da mensagem, né, que foi trazendo isso, que trouxe realmente a diferença de alegria e felicidade, que realmente a alegria ela é um dos frutos do Espírito, né? Então, que a gente vê que é algo, assim como a Gabi falou, é algo que é produzido, né? É algo realmente mais duradouro, porque vem de Deus, na verdade, né? E eu acho que... e aí eu fui atrás no dicionário e vi que o conceito é exatamente esse. O conceito do dicionário ele segue também essa ideia da Bíblia, né? Que a palavra de Deus nos traz. Só que eu acho que aí fora é meio que dito ao contrário, né? Que é muito, parece que a palavra felicidade que é esse estado, né? Mas na verdade não é dessa forma, né? E aí a gente vê muito que essa palavra alegria, ela tá mais direcionada a uma festa, a momentos. E na verdade é essa inversão de valores, né? A pessoa vive um momento de felicidade ali, algo acontece de bom e resume que a alegria seja isso, né? Isso, mas na verdade é exatamente o contrário. Né? Exatamente. Inclusive você pode ser alegre mesmo em momentos de dificuldade, né? Porque justamente ela não tem a ver com o momento que você está passando, né? Então eu quero perguntar para você, Gabi, como ser alegre mesmo quando as coisas não estão bem? Olha, isso aí é bem difícil, né? Porque a gente não pode se abater com as coisas que estão acontecendo. A gente tem que ter fé, perseverança de que as coisas vão melhorar, de que Deus está no controle, né? Então a gente tem que lembrar também que a nossa fonte de alegria, como o Leandro falou, é Deus, vem dele. Então não somos nós que vamos produzir, vem de Deus. Então é estar firmado nele, né? Consciente de que ele está na frente de tudo e que você pode permanecer alegre porque as coisas vão melhorar. Bacana. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, né? Acredito que ele estava preso, e aí ele escreve: eu aprendi a estar bem em toda e qualquer circunstância. Quando tudo está certo, quando todas as coisas estão bem, eu aprendi a estar alegre. Quando as coisas também não vão bem, eu aprendi também a estar alegre. Porque realmente é algo que é produzido pelo Espírito Santo na nossa vida, né? Não é algo momentâneo, efêmero, que chega, acontece e vai embora. Ele independe das circunstâncias, né? Muito bacana. Eu acho que também a questão dessa alegria que vem de Deus e que a gente vai aprendendo através da palavra e tal, é que não é porque você está alegre, como você acabou de dizer, às vezes passando por uma circunstância mais difícil, que você tem que estar rindo, você tem que estar contando piada, que você tem que estar comemorando, soltando fogos, né? Mas é o estado de espírito. E eu acho que a alegria ela anda muito ligada com a paz, né?
Então, as duas são dos são frutos, né? Isso. E elas andam bem ligadas, né? Às vezes a gente até confunde um pouco, às vezes a gente não consegue definir certinho, mas a gente, às vezes, essa alegria, a gente tá sentindo também uma paz interior, né? Bacana. Gente, o nosso bate-papo tá muito bom hoje, estamos falando sobre alegria, que foi o tema do nosso mês passado aqui na DM Jovem, né? Vamos ficar agora por dentro do que a nossa galera tem pensado a respeito do assunto. Se liga aí. Quando a gente carrega a alegria de Cristo no Espírito Santo manifestando, a gente pode influenciar o ambiente que a gente se encontra de uma maneira positiva, pois lá diz que a alegria, em Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a gente manifesta a alegria lá, a gente pode fazer várias coisas, influenciar de maneira positiva e trazer essas pessoas para Jesus também. Eu acho que é importante a gente passar o que Deus é. E Deus é alegria, é amor, e então eu acho que a gente tem que levar isso para as outras pessoas, para que elas venham perceber que nós não somos crentes chatos, que nosso Deus não é um Deus chato, e sim um Deus de alegria, um Deus que é para cima, um Deus que transmite amor para todas as pessoas. No meu meio, da minha rotina, é um meio muito pesado, onde pessoas me procuram não apenas para tratar doenças, mas precisando de uma pessoa para dar conselhos. E esse brilho diferente, que é o brilho de Cristo, só de você dar um conselho a mais, uma posição diferente, dando atenção para cada vida, tratando ela como uma singularidade, faz toda a diferença. E só de você tratar com um sorriso, uma palavra de amigo, uma palavra falando que Deus pode mudar aquela situação, eles já saem totalmente diferentes e entendendo que cada profissional, não é todos em geral que tratam pela parte ruim, mas que existem profissionais muito bons. É isso aí, gente. Voltamos aqui agora para o nosso bate-papo no estúdio. Eu queria perguntar para a Gabi. Gabi, nós estamos entendendo que é um fruto do Espírito, que é algo que vem de dentro, né? Mas em passos práticos, para a galera que está lá em casa poder entender. O que eu faço então para buscar ser uma pessoa alegre, para gerar esse fruto da alegria? O que você poderia dizer para a galera que está em casa? Eu acho que primeiro é você esquecer a ideia de que vai ser você que vai conquistar isso. Não vai ser por seu esforço próprio, né? Vai vir de Deus. Então eu acho que assim, é você estar alinhado com Ele. Seu coração, seus pensamentos, está sempre buscando o que Ele tem para sua vida, buscando entender o que Ele tem para você e se permitindo ser ensinado, né? Porque o Espírito Santo vai querer te ensinar, vai querer te moldar. Então é você vivendo a palavra, tendo uma comunhão com Deus, porque eu acho que os frutos do Espírito vai ser um reflexo da sua intimidade com Deus. Não tem como você ter uma intimidade com Ele e não gerar os frutos. Então não vai ser você que vai produzir, vai vir dele. Então, ao mesmo tempo que não somos nós que geramos, nós também devemos priorizar essa intimidade, né? Sim, verdade. Se ela é um fruto do Espírito, então regar uma vida no Espírito, né? Buscar Deus, igual você falou, a intimidade, um lugar secreto. Eu acho que é uma busca indireta, né? Você busca Deus e a alegria vem. É verdade. E você, Leandrão, na sua visão? É bem isso mesmo, né? E eu acho que é exercitar esse relacionamento com Deus, né? Porque muitas vezes a gente deixa a correria do dia a dia tomar conta disso, né? E eu entendi também que o inimigo, ele é assim como a palavra diz, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele é um ladrão, é um excelente ladrão, né? Então é o que ele mais gosta de fazer, é roubar a paz, é roubar a alegria, né? É proporcionar às vezes para o jovem uma alegria falsa, e aí depois que o jovem cai naquilo, vem aquela culpa, né? Então, e o que fazer passos práticos, é realmente se relacionar com Deus, se relacionar com pessoas de Deus, se relacionar com a obra de Deus, com as coisas de Deus, né? Eu vejo eu acho que esse é o pontapé, né? E você falou algo legal aí, cara, que realmente o inimigo às vezes ele tenta desvirtuar o nosso pensamento, né? Pô, o jovem pensa, quando eu me formar, quando eu tiver o meu dinheiro, quando eu tiver casado, né? Quando eu realizar todos os meus sonhos, aí eu vou ser uma pessoa alegre. Você que está inserido no meio profissional, né, Leandro? Como você vê isso aí? Isso já passou pela minha cabeça, pode ser que tenha passado pela sua também. Às vezes a gente tem
esse almejo pelo futuro, né? Aham. E achando que, tipo assim, só lá no futuro pra gente conquistar os nossos sonhos que a gente vai, né, que a gente vai ser essa alegre, conquistar essa alegria, ter os picos de felicidade e tal, somente nesse período, né? Mas eu vejo que, na verdade, a gente tem que, a cada degrau, a gente se satisfazer com a alegria que vem de Deus e, com certeza, além dessa alegria plena, né, Ele vai também nos proporcionar esses picos de felicidade, né? Porque Deus é Pai e Ele quer nos abençoar, né? Amém. E a gente pode ver essa realidade em fatos reais na Europa, né? A Europa hoje é um continente muito próspero, as pessoas têm acesso a condições sociais excelentes e a gente vê em alguns países o número de suicídio e depressão alarmantes, né? Como você enxerga essa questão, né? Isso é assustador, que volta lá o que eu tinha falado no começo, buscando em fontes erradas, né? Que nem o Leandro falou. Uma festa, alguma coisa que você vai se satisfazer ali no momento, mas isso vai passar, né? E aí acontece essas coisas lá na Europa, que a pessoa não encontra, não permanece, né? Então todo momento buscando em fontes diferentes, que não é Deus. Se não for Deus, não adianta. A pessoa E você hoje está no meio acadêmico, né? O Leandro já está no mercado de trabalho, mas no meio acadêmico, que é o meio ali dos sonhos, né? A galera tá borbulhando. Nossa, eu vou me formar, agora eu vou ter a minha vida do jeito que eu quis e tal. Você enxerga isso aí também acontecendo no meio acadêmico? Sim, e eu que já tô no final, é mais frustrante ainda, porque a pessoa sai da faculdade achando que vai Agora postar eu vou... o mundo, é agora, pra ontem. E aí se frustra, porque não tem esse firmamento, né? Não tem a vida direcionada por Deus. Então acaba se frustrando com isso, porque não conquista ali no momento que quer. Então ela acha que não é alegre, porque ela não conquistou, ela não tem essas coisas ainda. Então acaba acontecendo isso mesmo, a pessoa se frustrando, entrando em depressão muitas vezes, né? Porque não tem a alegria. Às vezes a pessoa tem tudo, né? Tudo que ela sempre sonhou, ela tem ali e não consegue desfrutar dessa alegria, né? É claro que a gente não está aqui falando mal das riquezas. Não, o nosso Deus quer nos prosperar, né? Ele quer ver a gente bem, né? Deus quer nos abençoar. Mas só as conquistas pessoais não nos garantem a alegria, né? Nós temos que realmente entender que o que vai nos completar é o Espírito Santo, é a alegria que vem de Deus, né? Então, Leandrão, para a gente fechar o nosso bate-papo, deixa um recado para a galera que está em casa, né? Como eles podem realmente desfrutar dessa alegria. O que você pode dizer para a galera que está te assistindo lá? Bom, desfrutar dessa alegria, realmente assim como tudo isso que a gente falou, né? Envolve a fonte de onde você vai buscar, né? Então, às vezes a gente passa assim por momentos de tribulação, de dificuldade, às vezes a gente vê, como diz o outro, os horizontes se fechando tudo, mesmo você estando na presença de Deus, mesmo você estando dentro da casa do Senhor, você cercado de pessoas boas, às vezes com a família, tudo bem, mas por conta de alguma circunstância você está sendo afligido e essa alegria parece que ela sumiu, né? E acho que o primeiro passo é você acreditar que em Deus você vai alcançar essa alegria. Então, você que está em casa, primeiro passo, creia que em Deus existe, né, esse caminho de alegria, de paz, de amor, de bondade, e crendo nisso e se relacionando com o nosso Deus, eu creio que o Senhor ele vai dissipar toda a tribulação, ele vai te fortalecer na sua luta, né? A gente enfrenta batalhas aí de todos os âmbitos, né? Então, mas quando a gente coloca o foco no Senhor, essa alegria ela começa a brotar e você começa a ter mais confiança e posteriormente essa alegria se torna algo ainda maior, porque às vezes, assim como a gente diz, às vezes a alegria você está sendo produzida, mas você ainda não está rindo por conta daquilo, não tá sorrindo, não está como pode dizer, satisfeito, né? Mas isso vai sendo gerado, né? E você vai alcançando em Deus essa plenitude na alegria do Senhor. Glória a Deus. Você, Gabi, deixa um recado para ela estar em casa te assistindo lá. Como a gente pode desfrutar dessa alegria aí? Gente, foi tudo isso que foi falado, né? É buscar no Senhor, porque é do desejo dele que nós desfrutemos dessa alegria. Então é buscar o Senhor, entregar a sua vida, o seu caminho para Ele, que Ele tem o melhor para a sua vida. Amém. Amém.
Eu quero finalizar aqui com o versículo de Paulo, né, que ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Eu tenho certeza que Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. Ele quer que você desfrute uma vida de paz, justiça, alegria. O reino dele é isso, né? Paz, justiça, alegria. Que você possa encontrar em Deus alegria para os seus dias. É isso aí. Vamos ficar agora com um pouquinho de música. Se liga aí. Vamos ficar agora aí com um pouquinho da última mensagem da Sexta Mais. Pai do Senhor, boa noite. Boa noite. Ah, que susto, achei que vocês tinham sido arrebatados, só eu que não. Amém. Muito bom nós estarmos aqui. E o Jonathan levantou a bola, praticamente, né, resumindo aquilo que nós vamos falar aqui, né? Porque essa palavra de hoje é para quem... Quantos aqui são casados? Levante a mão.
Quantos aqui são felizes e casados? Amém. Casados e felizes. Amém. Bem casados. É isso aí, amor. Isso aí. Ok. Quantos namoram? Quantos noivos? Ali, outros dois ali também. Muito bem, muito bem. E quantos solteiros felizes em Jesus? Aleluia. Aí, gente, é isso aí, é isso aí. É essa empolgação que eu queria. É isso aí, é isso mesmo. Mas nós não vamos falar só de relacionamento afetivo. Amém? Nós vamos falar de relacionamento talvez a partir de uma perspectiva que você ainda não tinha pensado, não tinha visto. Vamos falar sobre desenvolvermos relacionamentos saudáveis para glorificar a Deus e sermos mais felizes. Esse é o tema dessa palavra. Desenvolvendo relacionamentos saudáveis para glorificar a Deus e para sermos mais felizes. Amém? Amém? Então eu queria que você virasse para essa pessoa bonita que tomou um banho, apesar de hoje ser sexta-feira, né? E fala assim: se segura aí nessa cadeira. Nós vamos passar limpo seus relacionamentos nessa noite. Fala para ele: Deus vai passar limpo seus relacionamentos nessa noite. Amém? Amém? Queria que você baixasse sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Amém. Espírito Santo, querido, obrigada pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigada. Em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez nos entregar completamente ao Senhor. E eu me incluo mesmo. Para que o Senhor nos envolva aqui com a tua presença. E para que o Senhor nos ensine. Tua palavra diz, Jesus disse a seu respeito, que você que viria nos ensinaria todas as coisas, e nós precisamos aprender, é de uma importância tão grande que nós aprendamos a respeito disso. Então, nós nos entregamos, nós abrimos o nosso coração, nós te pedimos que você leve cativo a obediência de Cristo, nosso entendimento aqui nessa noite, em nome de Jesus, para que tudo aquilo que precisa ser ajustado, melhorado, Senhor, em nome de Jesus, ampliado no nosso entendimento, nos nossos corações, dentro dos nossos relacionamentos, seja em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma conta de nós, nos abençoa, fala conosco, continua falando conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá. Por que é tão importante que a gente pare para pensar, para analisar como é que estão os nossos relacionamentos? Eu comentei no programa, né? E vou falar aqui novamente, que o pastor Alain Brizotti, num livro que nós lemos recentemente, eu recomendo, o título dele é Deus está na sua casa? Ele é um livro sobre relacionamento conjugal e familiar, muito bom. E você pode inclusive já começar a ler agora mesmo sendo solteiro, amém? Isso vai te dar uns pontos a mais, né? No seu currículo. Ele diz o seguinte, citando John Milton, que escreveu um famoso poema épico chamado Paraíso Perdido, ele diz assim, que a solidão foi a primeira coisa que o olho de Deus notou como não sendo boa. Lá no Éden perfeito de Deus, antes que o diabo maculasse a humanidade com o pecado, o olho de Deus detectou algo que não era bom, e foi a solidão de Adão. Depois
de muitas vezes repetir, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aí depois da gente, ele viu que era muito bom. Aleluia. Né? Sim, faltava gente lá. Mas esse muito bom aconteceu só depois de ele primeiro olhar para Adão e falar: não é bom que ele esteja. Então, isso mostra uma característica bastante maravilhosa, uma característica extraordinária do caráter de Deus. O nosso Deus ama relacionamentos. Amém? Deus ama relacionamentos. O pastor Rick Warren disse também que porque Ele é amor é que Ele dá um imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional. Ele se apresentou usando expressões, né, para se identificar, expressões familiares. Ele se identificou a si mesmo como pai, não é? É uma expressão familiar. Ao Filho, ao Espírito Santo. Eles são três, é um, mas ao mesmo tempo são três. Deus tem uma natureza, tem em si uma natureza relacional. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança também no que diz respeito a isso. Ele nos criou seres dotados de uma capacidade relacional, dotados de capacidade e de necessidade de se relacionar. Deus nos fez pessoas sociáveis, amém? Mesmo aqueles que não gostam muito, mas você foi criado para ser alguém sociável, a começar por você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E mais do que nos fazer com essa capacidade de nos relacionarmos e também com uma necessidade de nos relacionarmos, Deus encheu de benefícios e de propósito esse ato de relacionar-se. Há propósito em se relacionar, amém? E quando eu falar aqui dessa maneira, de maneira geral, em relacionar-se, eu não estou falando só desse relacionamento homem e mulher. Não, eu estou falando de todos os níveis de relacionamento. A começar do relacionamento que nós temos com Ele e dos relacionamentos que nós temos com todas as pessoas ao nosso redor, inclusive com o relacionamento que é estabelecido entre homem e mulher, que sem dúvida nenhuma é o mais profundo dos níveis de relacionamento que a gente vai ter interpessoal. Então, o nível mais profundo de relacionamento interpessoal que você vai ter com alguém é se casando e um dia se tornando um com essa pessoa. Depois do relacionamento com Deus, não tem nenhum relacionamento mais íntimo e mais profundo que a gente estabeleça nessa terra, além desse relacionamento, que é o relacionamento conjugal. Mas quando eu falo em sermos dotados de capacidade e de necessidade de nos relacionarmos, então nós estamos falando de todos os níveis de relacionamento. Deus quer, Ele deseja, Ele nos criou para isso e Ele ordenou que a gente se relacione. Amém? Não é só um desejo de Deus, não é só uma expectativa dEle, é também uma ordenança, que a gente se relacione e que a gente se relacione direito, que a gente se relacione de uma maneira saudável, que a gente se relacione para podermos experimentar todos os benefícios e para cumprirmos todo o propósito dentro dos relacionamentos que Ele nos permitir estabelecer aqui nessa terra uns com os outros. Inclusive os afetivos entre homens e mulheres, inclusive dentro do relacionamento conjugal. Mas não só. Amém? Agora, o que acontece muitas vezes é que os nossos relacionamentos nem sempre eles se desenvolvem de uma maneira satisfatória, né? Às vezes a gente tem uma expectativa a respeito de relacionamento, né?
vezes uma expectativa a respeito do relacionamento entre amigos, uma expectativa a respeito desse relacionamento que nós temos aqui entre irmãos, uma expectativa a respeito do relacionamento que a gente tem, né, conjugal, e nem sempre a nossa expectativa corresponde à nossa realidade. Aliás, às vezes, não raras vezes, infelizmente, mesmo entre nós cristãos, às vezes tem um abismo imenso entre a expectativa que a gente tinha a respeito do relacionamento e o que a gente vive na nossa experiência, no nosso dia a dia. Nem sempre o nosso dia a dia corresponde com aquilo que a gente esperava e, de fato, satisfaz o nosso coração, preenche, sabe? Realmente não corresponde àquilo que Deus esperava que a gente experimentasse e muito menos, às vezes, acaba correspondendo àquilo que Ele tinha como propósito para o nosso relacionamento. E aí a gente pode fazer, inclusive, assim, um checklist aqui. Eu montei umas perguntas aqui para a gente fazer um checklist, né? Por favor, não responda alto, tá? Não responda alto. Fala para a pessoa do seu lado, não responde alto. Disfarça. Não, tô brincando. Aqui não precisa disfarçar, mas realmente não responda alto. Não responda alto, mas responda aí no seu coração com toda a honestidade. Com toda a honestidade do seu coração. Algumas dessas perguntas aí que eu vou fazer. Você tem falado com a sua família e com seus amigos e irmãos num relacionamento aberto e honesto? Você tem falado a verdade com seus amigos e irmãos? A sua boca tem sido fonte de amor ou de inimizade no meio deles? Você tem exercitado o perdão na sua família e também com seus irmãos e amigos? Há amargura no seu coração por situações mal resolvidas, injustiças, traições, maledicências, mentiras, causadas às vezes entre esses relacionamentos familiares e irmãos e amigos, ou causados a eles por você? Seus pais podem dar um bom testemunho a seu respeito da maneira como você os trata? E os seus irmãos? Os de sangue. Você costuma ser o juiz dos seus amigos e dos seus irmãos? Você abençoa ou atrapalha as pessoas que estão próximas a você? Agora a gente vai um pouquinho mais fundo aqui. Pode respirar, respira. A pureza na maneira como você se relaciona com as pessoas, com seus amigos, com seus irmãos, a santidade nos seus relacionamentos. As pessoas podem se aproximar de você sem sofrerem constrangimentos de ordem moral ou sexual. Quando você começa a namorar, você some da igreja? Ou você some da sua família? Ou dos seus amigos? Não, ninguém tem aquele amigo que de repente começou a namorar e até esqueceu que tem você lá no meio dos contatos dele, né? Ninguém nunca passou isso. Não. Você consegue namorar sem se envolver sexualmente com seu namorado? E agora para os cônjuges. O seu cônjuge, seu marido, a sua mulher, eles podem dar um bom testemunho de você a respeito de como você os trata? Não responde alto. E os seus filhos? No geral, as pessoas perto de você, elas têm condições de dar um bom testemunho
da maneira como você as trata, da maneira como você se porta no seu relacionamento com elas? Gente, queria dizer para vocês que eu não estou aqui, nem nós, todo esse mês, nós não pretendemos esgotar esse assunto. Nós não pretendemos falar com vocês aqui como se nós fôssemos os donos da verdade. Eu não pretendo abordar tudo que existe sobre relacionamento hoje aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza que, baseado naquilo que a gente tem compreendido também, e para atender as necessidades que temos aqui, e em alguns anos de caminhada com Deus, e também acompanhando pessoas, creia, não é o diabo. Muitas vezes o maior inimigo nosso somos nós mesmos. E o ambiente em que a gente mais erra, em que a gente mais é ferido, e normalmente onde a gente mais é atrapalhado no cumprimento do pleno propósito de Deus para as nossas vidas, é nesse ambiente relacional. Tem mais de 20 anos que eu acompanho pessoas. Estou falando isso para você com experiência de causa. E porque eu própria, muitas vezes, me vi amarrada, presa, vivendo menos do que aquilo que Deus tinha para mim, porque eu não estava vivendo, me relacionando de maneira saudável. Em especial, eu estava permitindo na minha vida alguns relacionamentos ruins, tóxicos, nocivos, que estavam me afastando da vontade de Deus. Relacionamento tem tudo a ver com a maneira que a gente se relaciona com Deus, porque é preciso que a gente seja crente na maneira de se relacionar, para começar. E é um pouco disso que a gente vai tratar aqui, mas entendendo qual é a vontade, qual é o propósito que a Bíblia diz. Pelo menos 3 coisas aqui das principais a respeito de relacionamento. E eu acredito que se a gente puder, de maneira amadurecida, permitir que Deus fale conosco, que Ele mexa com o nosso coração lá no fundo, permitir, se a gente pudesse se permitir mudar, se a gente pudesse se permitir transformar, permitir aquela ação da lavagem de água pela palavra de Deus que renova a mente, como está lá escrito em Romanos 12. Então, sem nenhum medo de errar, você vai andar 10 anos em 1. Você vai dar um salto na sua vida, em todas as áreas da sua vida, seguramente. E se você já vive bons relacionamentos, eles vão ficar melhores ainda. Se você de repente já tem um bom casamento, ele vai ficar melhor ainda. Se você já tem filhos, já tem entendido como tratá-los bem, Deus vai fazer você melhorar mais ainda. E você que está tentando entrar nessa seara, muito antes disso, você vai viver com muito mais plenitude, feliz, viver no propósito de Deus, pleno. Sem estar à caça de alguém achando que é isso que vai fazer de você um ser humano melhor. Não, já há relacionamentos disponíveis para nos melhorar, mesmo antes desse afetivo. E isso também tem a ver com aquilo que Deus espera para o relacionamento. Amém? Amém? Então, se a gente pudesse sintetizar pelo menos 3 das coisas mais importantes que a Bíblia diz sobre relacionamento. A primeira delas está lá em João 17, no versículo 21 ao versículo 23. Eu quero que você abra alguns textos, vou fazer questão de que a gente leia, porque eles são bem importantes. João 17, a partir do versículo 21. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Dava para a gente falar
6 meses de Sexta Mais só sobre essa oração aqui de Jesus. Mas a gente vai falar um pedacinho só de uma das coisas que Deus espera no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Quem achou, diz achei. João 17, versículo 21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Diga, perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e eles como me tens amado, e a eles como me tens amado, a mim. A primeira grande verdade que Deus diz a respeito dos relacionamentos é que Deus espera se revelar às pessoas pela maneira como os seus filhos se relacionam. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A maneira como a gente se relaciona tem o poder de mostrar a Deus e o seu amor, especialmente no que diz respeito ao ato dele de enviar seu Filho Jesus. Deus espera que as pessoas o vejam em nós, na maneira como nós nos relacionamos. Deus quer se revelar às pessoas através da maneira como nós nos relacionamos. Isso é incrível. Isso é incrível. E eu vinha falando com o Tiago hoje, à tarde, no final do dia, depois que nós saímos do trabalho, que essa é uma das coisas que a gente precisa parar e prestar atenção, porque como igreja, será que a gente tem mesmo feito isso? A gente tem cumprido esse que é provavelmente o mais sublime, o mais incrível, o maior dos propósitos do relacionamento, que é revelar a Deus ao mundo? Será que as pessoas, quando olham para a maneira como eu trato o Tiago, elas podem ver a Deus? Qual a importância da Sexta Mais para você, jovem? Então, a Sexta Mais é um ambiente primeiramente descontraído, animado, que a gente pode ir em igreja adorar o Senhor Jesus. Eu acho que aqui é uma oportunidade da gente estar em família, adorando a Deus. E a cada culto a gente tem sido cada vez mais abençoado, cada vez mais acrescentado. E isso tem feito muita diferença, não só aqui dentro, mas quando a gente sai para fora, a gente percebe que as pessoas falam também que o que nós temos construído na nossa Sexta Mais é algo diferente. É um ambiente de reunião onde a gente faz a comunhão com todas as pessoas, com o nosso grupo, e que pode fazer com que a gente se quebrante mais, trazer com uma maior particularidade para conversar com Deus sobre os nossos problemas ou apenas agradecer. Eu acho que é um ambiente muito importante de quebrantamento em geral. É isso aí, gente. Esse foi o nosso programa Sexta Mais de hoje. A gente espera que você possa ter sido abençoado por tudo que aconteceu aqui no programa. Hoje à noite, o nosso culto Sexta Mais, culto dos jovens da nossa igreja, às 20h30, na Rua Brilhante, 1408, bairro Mambaí. Enquanto isso, nos siga lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, ADM Jovem Sede. Nós esperamos você à noite e semana que vem nos encontramos aqui de novo no nosso programa. Um grande abraço, até mais!